Olá pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Bom, aqui nós estamos iniciando hoje a nossa aula, vídeo aula do Sistema de Cura Multidimensional e sendo hoje uma segunda aula, né, dando continuidade. Na primeira foi uma aula ao vivo e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o Sistema de Cura Multidimensional, como ele foi criado, para que ele serve. Então, eu passei para vocês a apostila, o manual, e pedi que vocês lessem essa apostila para que nós pudéssemos ir tirando dúvidas. E eu espero que daí, de hoje em diante, vocês comecem a me enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp todas as dúvidas que vocês forem tendo em relação ao que está na apostila. A prática é com o dia a dia, a prática vai ser com o dia a dia e só depois que vocês começarem a mexer na mesa adâmica, tudo bem? Então não se afobem tanto, o importante agora é trazer as informações para dentro, né, para o consciente também, e depois começar a colocar tudo em prática. Tá bom? Vocês estão vendo que eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com a mesa aqui. Então eu vou sempre dando uma olhadinha para ela aqui para dar uma explanada. Bom, nessa nossa segunda aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre definição de sistema. Um sistema em si, na verdade, como no próprio manual diz, é um conjunto ordenado de vários elementos. No nosso caso, são vários elementos que tem na mesa adâmica, e que foram reunidos com propósitos específicos em nossa mesa. Esse seria um sistema de vários elementos. Então, a mesa é um sistema. Só que o sistema de cura multidimensional é um sistema que compõe a mesa e que compõe um outro trabalho, que é um outro elemento, que são os toques sutis com a energia quântica, cósmica e estelar, tá ok? Então, esse é o nosso sistema. E que pode acontecer ainda, pelas informações que eu venho recebendo por canalização, de entrar mais uma ferramenta, mais um elemento nesse nosso sistema de cura multidimensional. Bom, aqui nós falamos no item 2 o conceito de multidimensionalidade. Então, o que nós somos? Nós somos seres multidimensionais, só que nós existimos hoje fisicamente numa terceira dimensão. Por isso que é importante vocês lerem a apostila, tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a questões de dimensão, porque nós não vamos entrar detalhadamente nessas questões, a não ser que alguém tenha dúvida, algum aluno tenha dúvida, aí nós vamos fazer um parêntese para entrar nesta situação, nesta questão especial. Então, hoje nós estamos aqui fisicamente na terceira dimensão. Porém, a nossa consciência, ela pode coexistir em várias outras dimensões. Nós temos aí, já por estudos que estamos trazendo, pelo menos 444 dimensões. Isso através de informações de Micael, do Arcanjo Miguel. Imaginem o tanto de dimensões que nós podemos acessar, que a nossa consciência pode acessar. Então, quando nós falamos sistema de cura multidimensional, nós estamos falando justamente isso. O que nós curamos aqui na terceira dimensão, nós curamos lá na quarta, na quinta, na oitava dimensão e vice-versa. Se nós acessamos uma consciência que está na nona dimensão, que é a dimensão do ego, na nona dimensão, e começamos a trabalhar essa consciência, a curar esta consciência, nós vamos trazer como um link, porque estão todas interligadas, para a terceira dimensão. A cura ela vai se manifestar, vai começar a se manifestar também na terceira dimensão.
Por isso que é importante nós termos esse conhecimento, essa consciência de multidimensionalidade. Nós estamos aqui sintonizados, né, na tridimensionalidade, né, na terceira dimensão. É como a frequência, né, de rádio, quando a gente precisa se sintonizar. Aí nós encontramos lá, existem várias frequências. Então, nós estamos aqui sintonizados na terceira dimensão, mas nós podemos nos sintonizar em qualquer outra dimensão, bastando para isso nós mudarmos a nossa consciência e o nosso estado emocional, os nossos pensamentos e o nosso estado emocional. Quando nós alteramos esses estados, nós acessamos N dimensões, e é aí que podem acontecer inúmeros desajustes, como podem acontecer inúmeros insights que nós podemos receber de intuições, como podem acontecer iluminação que nós podemos receber e assim por diante. Porque nós podemos também acessar dimensões coerentes e ascendidas. Aqui nós falamos um modo de compreender a multidimensionalidade do existir humano e a realidade concreta de outras dimensões é quando dormimos e sonhamos. Quando nós sonhamos, quando nós estamos dormindo, nós automaticamente vamos para a quarta dimensão, que vocês já devem ter ouvido falar muito. A quarta dimensão é o plano astral. Nós fazemos esse link automaticamente quando nós dormimos e sonhamos. O sonho, eles estão... nós iniciamos um processo, tá, de sono e sonho numa quarta dimensão. Dali, nós podemos nos conectar, adentrar em outras dimensões também, ok? Os sonhos são reflexos de realidade de uma quarta dimensão. Ou seja, nós estamos ali numa quarta dimensão, vagando por lá, acessando, conversando com várias pessoas, aquela questão, eu estava numa casa com você, mas aquela não era a mesma casa, era um outro lugar. Então, é numa quarta dimensão. Então, nós estamos ali, é um reflexo da quarta dimensão, porque nós não temos a consciência enquanto estamos lá. É diferente de quando tem a projeção astral consciente, aí é diferente do sonho. O sonho é inconsciente, por mais que a gente possa se recordar, mas naquele momento ele é inconsciente, no momento em que vivenciamos. E a projeção astral, muitas vezes, pode se realizar conscientemente. Então, a nossa mente, ela cria a ilusão dessa separação de corpo e espírito. Isso tudo é uma ilusão criada pela nossa mente. Tá? E isso, como diz o manual, ocorre apenas até a 12ª dimensão de consciência, pois conforme a gente vai elevando a nossa frequência vibratória, essas criações equivocadas de separação, elas começam a deixar de existir, elas passam a não fazer mais sentido. E aí nós começamos a considerar quando eu digo a nossa consciência, ela traz para nós a consciência do espiritual, do sutil. Então, a nossa consciência traz a consciência, entendeu isso? Que nós temos acesso e que somos um só, na verdade, acessamos o sutil, o espiritual, que tudo é uma coisa só. Nós criamos essa ilusão de separação. Então, quanto mais elevada a nossa visão multidimensional, maior é essa abrangência da espiritualidade que a gente consegue atingir. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos consciência. No item 4, vocês vão ver lá falando sobre a terceira dimensão, um pouquinho mais sobre a terceira dimensão de consciência, e até entre um terceiro item e o quarto item, qual é o propósito de tudo isso, né? Na verdade, quando nós falamos que nós estamos aqui buscando atingir a unicidade, que é a faixa vibratória da unicidade,
Esse é o propósito do sistema de cura multidimensional. Porque as dimensões, elas são frequências, que nós já sabemos, de ondas vibratórias, nas quais nós vamos experienciando vários estágios. Tá? Então, podemos, numa terceira dimensão, aqui fisicamente, vivenciar situações mais densas, materiais, emocionais, numa quarta dimensão ter outro tipo de experiência, numa quinta, e assim vai, cada uma tem uma função. Então nós vamos experienciando essas várias dimensões, tudo bem? Só que o propósito maior é que nós consigamos nos sintonizar na faixa da unicidade. E a faixa da unicidade, que é a faixa búdica, é justamente a faixa de onde vibram os mestres, o Jesus, Buda, vários outros mestres que já viveram aqui na terceira dimensão. Então, eles vieram trazer para nós essa faixa vibratória, vieram nos ajudar a sintonizar nesta faixa vibratória, que é da unicidade, do amor puro, verdadeiro. Não que vai deixar de existir a diversidade, não é isso. Mas é que quanto mais nós vibramos nessa faixa da unicidade, mais fácil se torna para nós resolvermos as questões da dualidade da terceira dimensão. É esse o ponto principal que nós precisamos nos atentar. Não é simplesmente, legal, que bonito, né? Vou lá, vou começar a me sintonizar, vou expandir minha chamatrina para me sintonizar na faixa da unicidade. E daí? E daí que quanto mais a gente se aproxima, mais a gente expande a nossa consciência espiritual, mais a gente busca essas informações e consegue levar essa nossa frequência vibratória, atingir uma faixa da unicidade, do amor verdadeiro, do amor universal, incondicional, menos ego nós temos. Isso significa o quê? Menos ego, menos sofrimento. Tudo bem? Menos ego, menos sofrimento. Menos ego, maior o desapego das situações, dos problemas do dia a dia, da dualidade, que foram criadas pelo mental inferior. Ok? Então, esse é o propósito. Não é só simplesmente sintonizar e tá tudo bem. Vou lá elevar minha frequência, agora sou um iluminado. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente se ilumina, mais trabalho a gente vai ter. Só que a visão, ela muda completamente. A visão do trabalho, a responsabilidade ela aumenta, mas a visão é outra. A gente não vai ficar aqui mais tendo tanta preocupação com a dualidade, e sim preocupar em ajudar os outros irmãos, e sim preocupar em trabalhar em prol de uma harmonia planetária, a harmonia universal, né? Uma harmonia galáctica, harmonia universal, e assim vai, porque nós vamos nos unindo aos outros irmãos interdimensionais. Claro, vamos começar pelo nosso planeta, porque estamos aqui nessa vivência, mas não esqueçam que nós somos seres multidimensionais, a gente acessa a hora que a gente quiser um outro planeta, através da nossa consciência expandida, ok? Então, esse é o propósito, sair da dor que foi criado através do nosso ego com as forças adversas aqui na terceira dimensão. Nós escolhemos vivenciar isso? Escolhemos, tudo bem, mas escolher vivenciar é um ponto, existe um propósito maior, o porquê nós escolhemos isso.
Não é simplesmente foi jogado aqui, é kármico. Não, existe um propósito maior. E esse propósito está onde? Na nossa memória, está nos nossos registros akáshicos, está na nossa memória celular, no campo quântico do nosso DNA. Está tudo ali. E a gente não precisa acessar conscientemente. Basta nós estarmos disponíveis, abertos, por inteiro, na intenção e na permissão, que nós vamos retomando essa consciência, esse propósito. As coisas começam a fluir, as respostas começam a vir para nós de uma forma fácil, tranquila, em paz, sem dor, sem dificuldade ou sem tanta dificuldade assim, ok? Então vamos lá. O sistema de cura multidimensional e a mesa cósmica estelar adâmica. Bom, aqui eu separei módulo 1 presencial, mas só que vocês já têm o módulo 1 e o 2. Eles estão juntos, ok? O sistema de cura ele surgiu na verdade em 2015, depois de alguns sonhos que eu tive, alguns insights que eu passei a ter. E aí sonhei com uma mesa. Na verdade, o sistema ele é baseado numa mesa. Eu já vinha trabalhando com mesas antes, do Manuel Matos, e eu comecei a ter sonhos em 2015, com uma mesa onde teria um cubo de Metatron ao centro. Mas acabei não dando tanta importância, até porque eu já trabalhava com as mesas do Manuel Matos e eu era assim, não tinha para mim motivo de fazer algo separado, por mais que eu tivesse outras pessoas, outros amigos que sempre falaram para mim, você vai fazer sim, né? Coloca teu potencial, se escuta, ouve seus mestres, seus mentores, né? Se dá essa chance. Bom, e aí eu fui procrastinando, fui deixando, até que quando foi em início de 2016, né, eu não parava de vir, era direto, eram sonhos frequentes, isso não parava, e começou a vir a forma que eu tinha que criar essa mesa. Eu sei que o pessoal virou um turbilhão à minha cabeça. E eu sempre achando que eu não tinha que fazer isso porque tinha o Mano do meu lado, o Manuel Matos. Não tinha porquê. E comecei a ter orientações dos arcturianos, do comando Ashtar, de Metatron de uma forma mais sutil. Metatron sempre de uma forma mais sutil. E até que em maio, né, acho propriamente dia 25 de maio de 2016, tive uma consulta com o Mano, fui lá fazer uma consulta porque na semana seguinte eu ia viajar para Portugal para dar curso da mesa Melquisedeque, que foi a última mesa do Mano. Estive lá em consulta com ele, pedi para que ele avaliasse um trabalho novo que eu estava canalizando. E ele começou a fazer esses ajustes para mim, essas pesquisas, me falou que eu estava canalizando de uma dimensão tal, era para canalizar da dimensão 23, me ajustou, tal. Eu lembro que vinha muita espiral nesse ajuste que ele fez. Eu falei, nossa, estou vendo muita espiral. Ele, bom, tem a ver com o seu trabalho. Ele falou, geralmente as videntes veem muitas espirais nos trabalhos de canalização, de limpeza. Nem sabia por que eu estava vendo isso. E aí na semana seguinte ele faleceu, o Mano. E eu fui entender, mas não queria aceitar, claro, que era por isso que estavam me mandando esse novo trabalho. Porque eu ia ter que, de certa forma, nós ficaríamos órfãos e algumas pessoas dariam continuidade ao legado que foi deixado pelo Mano. Então tem outras pessoas que já estão também dando continuidade, mas eu fui entender essa missão, esse chamado. E o nome Sistema de Cura Multidimensional, ele já tinha vindo para mim antes da passagem do Mano, mas o nome Mesa Adâmica veio depois de um tempo. Eu já tinha desenhado, ela já estava praticamente pronta. Estava praticamente pronta com a ajuda do Danilo,
um aluno de mesa Melquisedeque também, que agora é de mesa adâmica. O Danilo tinha terminado de passar pro programa, né? E aí veio o nome, como sempre vem para mim as coisas, é no momento que eu estou acordando. Quando eu estou acordando, vem uma voz e me fala as coisas. Então, veio mesa adâmica. Pronto, eu falei, a mesa é mesa adâmica. Então, foi muito importante para mim entender o propósito desse trabalho. O meu medo maior era de não passar algo coerente, acendido para as pessoas. O não se sentir pronto, né? O não se sentir preparado para fazer um trabalho, para desenvolver um trabalho, porque sempre existe uma outra pessoa. Você tem o seu mestre e agora você vai ser um mestre também. Mestre todos nós somos mestres de si, somos mestres de outras pessoas, mas o verdadeiro mestre é aquele que faz algo com o coração. E o Mano, ele sempre fez muito com o coração. Por isso que eu me identifiquei demais com o trabalho dele e nunca larguei dele. E depois da sua passagem, eu tive uma outra pessoa também, a Fernanda Werner, que é uma médium, que me ajudou com canalizações do Mano. Ela me passava orientações dele, ela nem conhecia ele, na verdade não chegou a conhecê-lo, e ele apareceu para ela me passando orientações sobre esse trabalho novo que era para eu fazer, que ele estaria do meu lado, sempre que eu precisasse, em alguns momentos ele viria da célula dele, uma equipe que estaria trabalhando comigo, e assim foi acontecendo de uma forma muito legal, muito gostosa. Essa é a célula 23A, que é a equipe também que atua no sistema de cura multidimensional. Bom, já falamos um pouquinho sobre isso. Vamos voltar aqui. Vou descer aqui, tá bom? Bom, nós já falamos o que é o sistema de cura multidimensional, qual o propósito maior, né, do sistema, que é nós entrarmos na faixa da unicidade, que é do amor universal incondicional. Por quê? Porque o planeta Terra está passando por essa transformação e as pessoas estão muito perdidas, estão muito nervosas, muito atribuladas, com tanto bombardeio de informações, de ondas vibratórias adversas, outras coerentes e acendidas. As pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso. Realmente não é fácil, nem para nós que já estamos aí nesse meio e buscando, e um ajudando o outro o tempo inteiro. Planeta Terra passa por esse processo, vem passando por esse processo de transformação, e os seus elementos, ou seja, os seus habitantes, o planeta Terra é um sistema, ok? E os seus habitantes, seus elementos, se quiserem manter aqui e ascender junto com o planeta Terra para uma quinta dimensão, no nosso caso de consciência, também vão precisar passar por essa transformação. Só que existem forças contrárias também, de tudo quanto é lado, contribuindo para que nós não consigamos fazer essa passagem junto com o planeta. O planeta é natureza, está num sistema também, que é todo o sistema solar. Isso daí vai acontecer, quer nós queiramos ou não. Não precisa de nós para o planeta ascender. Só que nós precisamos um dos outros para fazer a nossa ascensão. Nós precisamos estar conscientes de que o planeta vai, e se nós não acompanharmos, simplesmente a gente é tirado daqui. E aí nós vamos para onde? Para um outro planeta, provavelmente numa outra dimensão aí, que está hoje na mesma condição que o planeta Terra, ou até inferior. Se nós estamos o tempo inteiro falando, poxa, eu não quero mais ter que passar por isso, não aguento mais ter que passar por essa situação, nossa, é muito ruim aqui, isso, aquilo, imagina ir para um lugar inferior.
se nós já estamos buscando nos melhorar? Então não é fácil. Então vamos nos conscientizar de que para melhorar nós precisamos esquecer dessa criação louca que nós fizemos aqui na terceira dimensão. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos trabalhar para ter dinheiro? Precisamos. Constituímos família? Tudo bem, constituímos, foram as nossas escolhas. Vamos saber lidar com tudo isso com consciência? Ou vamos nos vitimizar e ficar sofrendo? E aí deixar o planeta acender e aí a gente continua na terceira dimensão sofrendo, porque a gente vai e volta para um lugar que está na mesma frequência vibratória que a nossa consciência, pessoal. Então não adianta. Tá? Quer ser livre, quer ter mais responsabilidade com consciência, com amor, vamos nos dar a chance de trabalhar o desapego e a aceitação, a intenção da alma para fazer as mudanças e ajudar as outras pessoas a fazerem também, e a permissão para que isso aconteça, porque senão não vai funcionar e nós vamos ficar aqui só no preciso de um emprego, preciso de um trabalho, preciso disso, preciso daquilo, preciso, é terceira dimensão, é ego o tempo inteiro, é sofrimento. Agora, eu estou buscando me melhorar aqui, quero sair dessa tristeza, quero sair dessa depressão, quero sair desse problema, desse apego com a matéria, mas estou consciente de que os passos virão de dentro de mim, do meu IP, da minha intenção e da minha permissão de alma. Então eu vou começar a me desapegar dessa dor, dessa prisão, porque senão isso não vai funcionar, ok? Bom, aqui, como eu falei, a mesa adâmica, ela é uma ferramenta do sistema de cura multidimensional. Para que nós consigamos atingir o amor universal incondicional, nós precisamos reconectar com o nosso Cristo cósmico. E aí sim a gente vai evoluir para uma quinta dimensão de consciência. E assim, coerentemente, passar por uma nova raça, tá? Que nós ainda não sabemos o nome. Existe o nome Coradi, né? E a Adâmica seria trabalhar desde a raça de Adão até atingir Adam Kadmon, que é o Cristo cósmico, o ser humano perfeito, a restituição da perfeição que nós fomos criados. Isso a gente fala muito na mesa Melquisedeque. Ok? Então, por isso, adâmica. A mesa adâmica, ela já é uma mesa que nós falamos pronta, preparada no propósito e que permite todos os trabalhos serem realizados. Ou seja, ela nos conecta diretamente com o nosso Cristo cósmico. Nós não precisamos pedir permissão para estar na mesa. Eu não preciso pedir permissão para me reconectar ao meu Cristo cósmico. Eu não preciso pedir permissão para me reconectar com a minha chamatrina. Eu não preciso, porque ela já faz esse trabalho. É automático. Por que isso é automático? Justamente pela necessidade dessa nossa transformação ser muito rápida, pela necessidade da rapidez, da agilidade. É como se tivesse sido aberto um portal através da mesa adâmica para acessar diretamente o nosso Cristo cósmico e a nossa chamatrina. Deu para entender? É como se eu não preciso estar toda hora me conectando. Ela vem. A partir do momento que eu começo a trabalhar com a mesa adâmica, eu já estou eu já sou a minha chamatrina, eu já sou o meu Cristo cósmico. Percebe? É diferente de ter que ficar toda hora pedindo permissão. O que acontece? O que acontece é que o nosso mental inferior e até mesmo o mental superior, porque o superior também recebe influências,
O que acontece é que nós bloqueamos com o nosso mental, inferior, e o nosso emocional está ligado totalmente ao ego. E aí a gente acaba bloqueando, né? Nós nos esquecemos de praticar o exercício diário do eu sou. Eu sou o meu Cristo cósmico, eu sou a minha chamatrina, ok? A mesa radiônica, porque ela não é radiônica, tá? A mesa adâmica, ela realiza ajustes internos para nós podermos acessar o quê? O nosso externo mais conscientes. Perdão. Junto com quem? Com a equipe 23A. 23A, quem é? A equipe 23A tem toda a célula que o humano atua. Tá? Existem, quando eu comecei, tinham, se eu não me engano, acho que eram 3 ou 4 com o humano. E mais quem? Metatron, Micael, Melquisedeque, o comando Ashtar, os Arcturianos, os mestres ascensos e todos esses componentes aqui, tá? Que foram trazidos diretamente com a ajuda da equipe. Ela vai operar, vai trabalhar diretamente no restabelecimento da perfeição em que nós fomos criados. O que nós fazíamos na mesa Melquisedeque, ela já faz automaticamente, toda hora, bastando para isso eu estar conectado com ela. Quanto mais nós utilizamos a mesa adâmica, mais nós somos o quê? Nosso Cristo cósmico, mais nós somos a nossa chamatrina, mais somos canais aí abertos para a atuação da nossa equipe coerente, acendida e cristalina. Agora, a mesa adâmica, ela não é uma mesa radiônica, ela é uma mesa quântica, cósmica e estelar. E aí no item 6.1 vocês vão ver lá o porquê cósmica, estelar e quântica. Isso foi uma canalização do mestre Hilarion, falando sobre as mesas radiônicas. A mesa cósmica estelar, como está aqui no item 6.1a, ela capta as vibrações de vários universos que estejam na mesma vibração que ela, tudo bem? Podendo ir de 80 mil a 400 mil dimensões, tá tudo bem? Olha só, é muita dimensão, olha os fragmentos, tudo bem? Só se pode considerar uma mesa como cósmica quando ela está ligada ao quê? Aos astros e ao universo como um todo. No nosso caso, ela está totalmente ligada aos astros e ao universo como um todo. Uma mesa cósmica estelar, ela pode acionar a parte radiônica cósmica, estelar e quântica. Agora ela tem a energia quântica dela, então ela também é uma mesa quântica. E a pequena definição que nós temos da mesa quântica é o quê? Que ela não pode ter nenhum elemento radiônico. A nossa mesa ela não tem nenhum elemento radiônico. Pessoal, só um parêntese. Eu não sabia dessa informação quando eu criei essa mesa, quando ela foi canalizada. Essa informação veio depois, até acho que de propósito eles me fizeram chegar nessa informação através do Sidney. O Sidney também outro aluno e amigo que me ajudou muito com decodificar códigos que chegavam para mim. Ele me mandou um e-mail com essa informação. Só que aí eu já tinha feito a mesa. Então veio clarear, veio esclarecer veio validar essa informação, tá bom? Então ela não pode ter nenhum elemento radiônico, ela abrange todos os universos e todas as dimensões, que são o quê? Infinitas, tá? Uma mesa quântica nunca será radiônica, mas cósmica e estelar. Então, ela é uma mesa quântica, cósmica e estelar. Porém, a parte cósmica estelar desta mesa aciona a parte radiônica caso tenha essa necessidade de trabalhar com a energia radiônica. Mas
A cósmica estelar, a energia cósmica estelar e a energia quântica, elas são tão fortes e tão poderosas, como vocês podem ver nos efeitos da mesa cósmica estelar da energia quântica, que raramente vai ser necessário acionar qualquer parte radiônica. E se for, nós não vamos ficar sabendo. Tá? Isso é automático, a gente não fica sabendo não, tá bom? E os efeitos, eles são sentidos de formas variadas. Tá? Para cada pessoa pode demorar um tempo maior, como para outra, enfim, para algumas pode ser instantâneo, mas na parte cósmica estelar, nós sentimos cortes de karma, transmutação de vários tipos de energia. Então a nossa vida começa a passar por um turbilhão de transformações e transmutações. As coisas vão acontecendo, vão sendo limpas da nossa vida. É bem essa sensação. E parece que está acabando o mundo se a gente não está preparado. E às vezes, mesmo estando preparado, parece que é isso que está acontecendo. Está dando tudo errado. O que está acontecendo? Está saindo um monte de gente da minha vida. Estou perdendo o emprego, me mandaram embora, saiu um monte de cliente da minha vida. É o efeito da transmutação, é o corte de karma. É importante vocês saberem isso, é o corte de karma. Por que é feito isso? E as pessoas começam a sentir assim, poxa, mas eu não queria passar por isso. Queria, a tua alma queria. Na hora que a gente começa a acessar a mesa, a chamatrina da pessoa e o Cristo cósmico da pessoa ou nosso com a mesa adâmica, é automático, houve a permissão da pessoa. Até onde houve a permissão, veja bem, até onde houve a permissão vai ser trabalhado. Então, às vezes a pessoa ela começa a ter gripes, isso está acontecendo muito comigo, desde que eu comecei a trabalhar com a mesa. Gripe, resfriados, tudo que precisa sair começa a aparecer pra gente, começa a vir à tona internamente, desde questões físicas, como questões emocionais, como questões dos arredores. É muito forte, pessoas sumindo da nossa vida como pessoas novas entrando a todo vapor, mas só vai entrar desde que esteja na onde? Na mesma frequência ou muito parecido ou muito similar. Então, quando a gente começa a trabalhar com a mesa adâmica, gente, é uma profundeza. Não dá para falar que a gente está trabalhando superficial com a mesa adâmica, a gente está trabalhando o profundo. Aí, um outro parêntese. Aí as pessoas passam por uma consulta, ou nós mesmos, né? Estamos passando, nos ajustando e tudo mais. Bom, começa a acontecer um monte de coisa na vida da pessoa e ela não se sente preparada para lidar com aquilo. Quem não está preparado para lidar com aquilo? É a alma? Não. É o Cristo cósmico? Tampouco. É o ego com o mental inferior e o emocional, tentando manipular. Por quê? Porque está sentindo que está perdendo o espaço e aí começa a puxar com todas as forças a pessoa de volta para a dor. Então ela não consegue, às vezes, vivenciar acendidamente um processo de transformação, ou ela não consegue visualizar as mudanças. Então, quando nós começamos a trabalhar com as pessoas na mesa adâmica, é importante trabalhar outras vezes. Não é como antigamente nas mesas radiônicas, que nós fazemos uma vez só a consulta e tá tudo bem. Não é. Porque a pessoa ela vai precisar de alguns ajustes posteriores, ok? Esses ajustes posteriores para essas situações é como uma terapia. É necessário, sim, em alguns casos, não são todos, tá? Mas em alguns casos vai ser necessário dar um suporte para
para a pessoa ou para nós mesmos, mas nós vamos estar com o nosso trabalho constante, passando pelas mudanças, um vai estar ajudando o outro. Mas quando formos atender outras pessoas, a alma da pessoa já está chamando há muito tempo, senão ela não viria até nós, ok? Então isso é muito importante. Essas mudanças vão ser sentidas rapidamente e às vezes chegam outras informações e outras mudanças muito rápidas também. O que acontece é que a pessoa pode deixar passar despercebido. Ah, eu quero um emprego novo, ou eu quero, sei lá, estou muito tempo sem trabalhar, eu quero começar a trabalhar. Vem o trabalho para ela, mas o mental inferior com o ego não está totalmente preparado, não está totalmente trabalhado, né, de forma a ser o servo, né, ser quem vai ajudar a alma, né, não é escravo, é um servo, não está totalmente preparado, e aí ele fala, não, peraí, esse emprego não é bom não, esse trabalho vai te fazer sofrer, eu não quero isso para mim. Só que a sua alma, que foi trabalhada, foi ajustada com o seu Cristo cósmico na mesa adâmica, tá lá, não, é esse mesmo, eu tenho que começar por aí, eu preciso iniciar a mudança da minha vida, eu preciso, porque é a partir daí que eu vou conseguir atingir aquele outro propósito, aquele outro objetivo, e eu vou retomando a minha consciência como um ser cósmico e universal, como um ser divino, enfim. Isso acontece muito, tá? Isso é a energia cósmica estelar atuando. A energia quântica, o efeito da mudança, da transformação, da desintegração de forças adversas e extra-adversas são mais fortes, são imediatas. Geralmente, quando a parte quântica da mesa é acionada, isso nós, mais uma vez, não precisamos saber, porque isso é automático de acordo com o IP, que é a intenção e a permissão da pessoa. Geralmente, quando isso acontece, as mudanças vêm instantaneamente para aquela pessoa. Então, ela começa a reescrever a história dela automaticamente. É algo mais, podemos dizer assim, que mais harmonioso. Tá? Por quê? Porque ela já está mais preparada, ela já está mais aberta para esse processo. Por isso que precisa trabalhar essas não são só duas energias, tá? São várias, mas vamos dizer assim, essa dupla precisa trabalhar em conjunto de energia quântica e energia cósmica estelar, precisa, porque vai ser sentido a necessidade nossa ou da pessoa. Tudo bem? O que eu escrevi aqui? Não, tá certo. Vamos dar continuidade aqui. Então é assim que funciona a nossa mesa adâmica. O formato da mesa, para que é esse formato? Esse formato diz respeito a uma cápsula. Uma cápsula. O que a cápsula é? Ela é o abrigo dos astronautas. Nesse caso, o abrigo da humanidade, o abrigo de quem está passando em atendimento com ela. A cápsula nos mantém protegidos, para que nós possamos transitar aí entre vários universos, dimensões, portais que dão acessos a vários outros lugares, vidas paralelas e tudo mais, porque nós vamos precisar ser transportados para esses lugares para fazer os ajustes, fazer o ajuste relacionado ao nosso eu, e quando for da outra pessoa, o da outra pessoa. Então a cápsula, isso é uma cápsula, ela protege, tudo bem? Deixa eu ver aqui, e o maior protetor que nós temos aqui é o comando Ashtar, que está em todo lugar da mesa, mas só que nós temos esses dois íconezinhos aqui, dos dois lados, que nós chamamos de nave escudo do comando Ashtar. Aqui é onde está a proteção, a maior proteção. Tem aqui atrás também, tá? Tudo isso aqui é proteção da mesa. Ok? Nós vamos falar ainda. Mas o maior protetor desta mesa
É o comando Ashtar, não o comandante. Comandante Ashtar-Sheran é um nome que foi dado a ele, mas é porque veio um ser e se apresentou como Ashtar-Sheran, mas ele quis dizer eu sou o comando Ashtar-Sheran, que significa o comando, a luz que mais brilha. Então ele não é o comandante, a luz que mais brilha, não é isso que ele quis dizer, e as pessoas brincam e tiram muito sarro disso. Então, porque não é ele, tá? É o comando, a luz que mais brilha. Bom, aqui falando, né, que a mesa, ela vai nos manter abrigados de forças extradiversas, possibilitando a realização do nosso processo transitório, livre de seduções. É livre de seduções, mas assim, lembrando que tudo é uma questão de escolha. A cápsula, ela nos mantém protegidos, sim. Só que ela nos dá a liberdade da gente sair de dentro dela sempre que a gente quiser. É muito parecido com o formato do ovo da mesa Melquisedeque, que nós estamos sendo gestados. Nós ainda estamos dentro do ovo. E de dentro do ovo nós estamos dentro da cápsula. Deu para perceber? Tá? Nós estamos dentro do ovo sendo gestados por uma nova raça e de dentro do ovo nós estamos dentro da cápsula. Ou seja, tem uma dupla proteção. Eu posso sair do ovo e ficar só na cápsula e mesmo assim eu vou deixar de estar sendo gestado se eu sair do ovo, porque o ovo é a preparação para a nova raça. E posso depois escolher, opa, quero dar uma olhadinha lá fora, vou sair da cápsula. Aí eu escolho, é uma escolha minha, é livre-arbítrio. Só que aí não tem mais o que o ovo, tampouco a cápsula fazerem por nós. A proteção, ela se perde. Bom, a equipe 23A, nós já falamos aqui, né? Quem faz parte da equipe 23A. Sempre que nós fomos trabalhar na mesa, que nós fomos pedir algo na mesa, nós devemos pedir na mesa adâmica a intervenção da equipe 23A, coerente, acendida e cristalina. E o trabalho que vai ser feito na mesa adâmica é de continuidade, talvez, alguns a gente vai começar, porque existem várias ferramentas aí muito similares ao sistema de cura multidimensional, mas sempre chegam novas, mais atualizadas aí para nós. É o que? Limpezas dos todos os corpos. Nós vamos trabalhar principalmente com os 7 corpos principais, mas também com os outros 18 corpos, com todos os 32 corpos de forma geral. Então, limpando aí miasmas, energias adversas, extradversas, vai fazer limpeza kármica, ajuste dos nossos padrões do ego com a alma, para que pare de ter essa desconexão entre ego e alma, o ego lá, não, mas você não pode aceitar esse trabalho, não, você tem que mudar de lugar, não, você tem que ganhar mais. E a alma lá, não, mas eu já entendi qual é o meu propósito. Então vai a alma lá na frente e o ego muito longe, tendo que ir junto porque eles estão conectados, mas o ego lá atrás, não dá. Então a gente começa a fazer esse ajuste de padrão, alma versus ego. Identificação das nossas novas consciências. Vamos trabalhar a ativação dos nossos novos corpos de luz cristalinos. Ajuste com a grade cristalina 144, que é uma grade que a gente vai falar ainda, que está em volta do planeta, que já foi ativada por completo e agora está a ativação da nova, que é a grade geodésica, que é uma outra. Então, são níveis que o planeta Terra está passando e que nós precisamos acessar, estar conectados para conseguir nos ajustando e sentir um pouco menos esses efeitos colaterais da ascensão. Porque efeito colateral da ascensão do planeta Terra, para nós seres humanos, é muito forte, principalmente quando nós não estamos abertos nem preparados para passar por tudo isso. Não viemos, nos preparando.
preparação para conexão com a nova grade geodésica poliédrica 120, que é a nova grade, ativação da pineal coerente cristalina, reconstrução das 12 fitas do DNA cristalino, reconexão com Adam Kadmon, que é o Cristo cósmico, ativação da 999 ou 1000 pétalas de consciência, da consciência iluminada, que é o que? Consciência búdica ou consciência crística, dentre outros ajustes convencionais que nós faremos para também a harmonia do dia a dia nosso. Então esse é o nosso trabalho. Nós vamos fazer aí ativações, nós vamos nos reunir, provavelmente eu já devo ter mandado para vocês junto com esse link de hoje a próxima programação, e aí na aula ao vivo que nós tivemos, nós vamos combinar de fazer a primeira iniciação, que é a iniciação com a energia quântica cósmica estelar. Tudo bem? Nós vamos marcar isso, vai ser uma iniciação que é muito gostosa, onde todos precisam passar. Isso é independente da mesa. Mas nós precisamos estar com a mesa também, porque nós vamos começar a trabalhar. Então a gente precisa dela, tá ok? Então, para quem ainda não recebeu a mesa, vai atrás. Se tiver com algum problema em algum lugar, se eu não tiver mandado é outra coisa, pode me falar comigo, mas às vezes a mesa está aí em algum posto, parada, nos correios, vai atrás, porque foi feita uma limpeza geral essa semana. Hoje eu fiz de novo uma outra limpeza, como eu tinha feito no início da semana, para as forças extra-adversas que estavam tentando interferir no recebimento das mesas, para vocês verem quanto essa ferramenta ela é forte, como essa ferramenta ela é poderosa para nos ajudar com esse processo de cura, de autocura e de ascensão. Então tem tudo quanto é arredor tentando atrapalhar, arredor adverso, tentando atrapalhar nos recebimentos das mesas. Então eu vou pedir que todos que estão para receber, que se conectem com o Cristo cósmico de vocês, com toda a equipe 23A coerente, acendida, tá? E peça uma elevação de padrão vibratório de vocês e conexão de vocês com as mesas que estão paradas. Tudo bem? Vamos fazer isso então, para poder ajudar a ajustar esse trabalho, tá bom? Bom, aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho nos significados dos símbolos da mesa adâmica. Essas próximas 2 aulas, elas serão mais faladas, só depois que nós vamos entrar na parte prática. Então, às vezes é um pouco mais cansativo, mas é necessário a gente falar aqui. Bom, vamos entrar aí no significado dos símbolos da mesa adâmica. O fundo azul turquesa. Então, o que é isso? O fundo azul turquesa veio como fundo da ascensão, né? A cor da ascensão, e tinha que estar no fundo da mesa. Ascensão para a 5ª dimensão. Também significa o impulso, a força para dar início e continuidade e a proteção dos mentores das esferas celestiais. Então, isso é o fundo azul dessa mesa. Bem, os infinitos que estão em volta da mesa, né? Tem todos esses infinitos aqui que estão, no arredor todinho da mesa, são 88 infinitos. Esses infinitos é o poder da unificação e da continuação através da constante evolução, e é a proteção da mesa também e dos seus pilotos. Mais uma proteção, hein? Tá? Nós já temos aqui, temos os infinitos e vamos falar aqui de trás também. Bom, a pirâmide cristalina. Pessoal, a pirâmide cristalina, tá? Ela é o marco desta mesa, tá? Ela está aqui, ó.
Então, essa é a pirâmide cristalina. Pode ver que dela sai essa luz branca forte. Tá? Essa é a pirâmide de luz cristalina. Ela é o poderoso campo de contenção e de ativações da mesa. Então, sempre a gente vai trabalhar aqui dentro as situações. A espiral dourada, tá? Aqui. A espiral dourada é o poder da unificação universal, caminho para a ascensão, e ela é a imantação de todos os trabalhos que nós fazemos. O Lótus On é o caminho para a iluminação, através da unificação das consciências, que nós vamos sempre, nos mantras, nós vamos falar consciências iluminadas, unificadas, coerentes, acendidas e cristalinas. Então, aqui é o caminho para a ascensão. É uma representação, tá? Esse aqui é o DNA cristalino. O DNA cristalino. Então, aqui significa o quê? A ativação do DNA cristalino. Aí aqui nós temos cada sólido platônico contendo códigos mestres que atuam na consciência, reprogramando e modificando padrões limitantes. Vocês vão ler lá na frente, lá para o final da apostila, o que é a consciência. É muito legal. A gente fala em consciência, a gente só pensa aqui, né? Então, nós atuamos nessa mesa no campo quântico do DNA. E é muito importante a informação do DNA que vocês vão ler nessa apostila. Se não, a mais importante de todo o curso SCM. Tudo que é trabalhado aqui é trabalhado através do nosso campo quântico. E já acelerando, vocês vão ler isso depois, nossa consciência é exatamente esse campo quântico em volta do DNA. Essa é a nossa consciência. Então, tudo que é trabalhado na nossa consciência. Quando eu falo no campo quântico do DNA, é na minha consciência. É muito incrível como o nosso DNA, no seu entorno, quem está lá? A nossa consciência. Esse é o campo quântico. Bom, cada sólido platônico tem uma característica. Então, nós temos aqui cada um deles. O primeiro, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui. É o próprio cubo de Metatron. Tá? Então, esse é o cubo de Metatron. Tá? E esse a gente não tem a leitura dele aqui. O que eu estou falando é só dos sólidos platônicos. Esse, quando nós estamos trabalhando, às vezes o pêndulo vem para cá. E quando ele vem para cá, significa que ele está trabalhando todos os sólidos juntos, com seus códigos, fazendo as reprogramações e modificando os padrões necessários para aquela situação. Então, nós começamos desse aqui, que é a estrela tetraédrica, tá? O tetraedro estrelado, o primeiro sólido platônico. Tem as características dele, os planetas, elemento fogo, a cor é vermelho, planetas Júpiter e Marte. E assim vai. O cubo só, não o cubo de Metatron, tá? O hexaedro. É um quadrado, tá ligado à Terra, a cor está relacionada ao verde, planeta Saturno e Júpiter. Aqui eu vou falar mais com vocês o seguinte, trabalha questões, principalmente questões da Terra, da dualidade, da matéria. Tudo bem? Quando cair esse sólido aqui da Terra, do cubo. O tetraedro estrelado, a estrela, ele é o elemento fogo, tá? Ele trabalha muito as questões relacionadas ao mental inferior. Tá? Ao mental inferior.
Depois nós vamos ter aqui o octaedro, elemento é o ar, é o amarelo, o planeta Marte e Terra. Também aqui ele vai trabalhar tanto o mental inferior como o emocional. O emocional. Tem o mental inferior, o emocional. Na prática, na hora de começar a trabalhar com a mesa, eu vou exemplificar mais com vocês, tá? Aí aqui eu tenho o icosaedro. Opa, que ele tá no lugar do dodecaedro, tá? Mas é esse aqui, icosaedro. Elemento água, cor azul, Vênus e Mercúrio. Trabalha mais o corpo de vitalidade. E questões relacionadas à energia, à vitalidade, à vida. E esse dodecaedro, elemento éter, a cor violeta, Terra e Vênus, trabalha mais questões da espiritualidade, mental superior. Então, trabalham os corpos também, como trabalham questões do dia a dia, que estão aqui linkadas aos nossos padrões, às situações que estamos ajustando na mesa. Então, eles estão diretamente linkados a todas essas situações, tanto aos corpos principais, principalmente os corpos inferiores, quanto às situações dos arredores que nós estamos e vamos trabalhar na mesa. Aí nós temos aqui o ícones de conexão maior, que é o cubo de Metatron. É o principal, foi o primeiro que apareceu no sonho que eu falei para vocês. Então, o cubo de Metatron, a gente vai ter uma aulinha só de cubo de Metatron. Por enquanto eu vou falar cada ícone separado, mas é importante a gente ter uma aulinha só do cubo de Metatron depois. Não uma aula de 2 horas, mas pelo menos uns 20, 30 minutos só falando de cubo de Metatron. O cubo de Metatron ele é o ativador e acelerador quântico. Então, ele é através do cubo do arcanjo Metatron que nós conseguimos. Aqui tem os 5 sólidos, são todos esses 5 sólidos platônicos de uma vez só. Todos os códigos nossos de ativação, de modificação de padrões. Imaginem, existem as chaves metatrônicas que vocês vão ler na apostila também. Está tudo relacionado ao cubo de Metatron. São como se fossem códigos, não segredos, mas códigos que estão guardados, senhas que estão guardadas em nosso campo quântico e que ao reativarmos com o cubo de Metatron, essas senhas elas vão sendo acionadas. E quando elas são acionadas, esses códigos vão sendo liberados e nós passamos a quebrar limites, padrões de ego, de adversidade, de contratos que nós fizemos aqui. É isso que vai acontecendo, falando de uma forma muito simples, tá? Mas acontecem muito mais coisas. Cubo de Metatron. Com o código 212121, ele ajuda a fixar, a limpar os canais de comunicação e também ajuda a programar os trabalhos que nós vamos fazendo. Tá? Então, esse código 212121 é um código que já existe, ele foi canalizado em dezembro de 2015, se eu não me engano, dezembro de 2016 ou dezembro de 2015. Numa consulta que eu estava dando para uma pessoa, veio esse código e depois eu tive a canalização dele através do Sidney e ele me passou essa orientação. Aqui ele atua desta forma, mas esse código ele é imenso, também teríamos que ter uma aula aí só sobre o código 212121, quanto ele é poderoso. Bom, agora vamos ali, olho de Horus, tá? Aqui. O olho de Horus,
nesse caso, tem muito mais significado do que só ativação da glândula pineal. É outro que a gente provavelmente vai ter que falar mais. Hoje eu estou dando uma prévia sobre cada símbolo, mas o olho de Horus, eu até separei aqui porque é algo já para atualização. Ele é a nossa pineal física, é o contato direto com a nossa pineal, né? É o contato direto com a nossa pineal. Olho de Horus é a glândula de ativação, de comunicação com o nosso eu superior, direto. Então, a glândula pineal ela está passando por ativações constantemente, porque ela foi o quê? Atrofiada. Vamos dizer assim, é atrofiada mesmo. E agora nós estamos abrindo, voltando a expandir a pineal. O olho de Horus tem um propósito para ser a representação da glândula pineal. Então, ao invés de fazer um desenho de uma pineal aqui, foi feito o olho de Horus, porque ele tem um propósito para ser. Tá? Tem toda a história de Horus, né, do rei Horus, quando lutou com Sete, se eu não me engano, acho que é Sete também, acho que era um deus da destruição, se eu não me engano, e o deus Sete arrancou o seu olho esquerdo. Horus passou através do seu olho interno enxergar e trazer toda a percepção extrasensorial para que fosse, como que eu posso dizer para vocês, para que fosse trazidas informações de como ascender, de como proceder com os nossos propósitos divinos, nossos propósitos de alma. Então, Sete talvez entendeu que arrancando esse olho de Horus, ele deixaria de ver tudo isso, mas ele não deixou. Ele ampliou a sua visão, tendo o olho físico arrancado. Então, o olho de Horus tem toda uma história maior aí, tá? Por ser a representação da nossa pineal. E tem todo um propósito, esse desenho do olho de Horus está totalmente relacionado ao desenho da nossa glândula pineal. Aí vem a nossa chamatrina. A chamatrina, vocês vão ver que tem o coração rosa em cima e o azul embaixo. E esse infinito dourado no centro. Né? O que significa? A chamatrina, que ela é a conexão e a unidade com a nossa alma e o ego. O eu superior com o eu inferior. Eu não posso só colocar aqui a chamatrina, o coração rosa. Eu tenho que colocar o meu ego, que é o coração azul. Porque eu tenho que ter os dois conectados. Isso é o mais importante. Então, eles infinitamente conectados. Porém, quem está acima? A minha alma. É ela que comanda. Depois aqui eu tenho o símbolo da unidade. Que é um mudra, na verdade, da polaridade. Então, unidade com a fonte, conexão com o nosso IP. O IP, que vocês vão falar direto agora, é a intenção e permissão. Podem anotar aí. IP significa intenção e permissão. E a unidade é equilíbrio entre as polaridades. Tá? Aí depois eu tenho essa que veio por último, esse símbolo veio por último, que é a estrela de 7 pontas, que é a ativação da nossa intuição, a nossa terceira visão sob a orientação do comando Ashtar. Essa última estrela de 7 pontas, ela foi trazida para mim para que eu pudesse estar mais conectada com as orientações que chegariam. Mas ela veio no desenho, no meu sonho, ela estava exatamente neste local. Neste local, só que o desenho era em preto e branco. E aí eu falei pro Danilo, Danilo, não sei, talvez violeta. Aí ele fez nesse tom aqui, né, puxando pro lilás, pro violeta. E aí
eu obtive a orientação de que quem me passou essa informação foi o comandante Ashtasharan, ajudando a ativar a minha terceira visão. E ela aqui, ela nos ajuda a ativar a nossa terceira visão, de forma geral. Tá bom? Vamos lá, então. Então, tá ok. Olha, pessoal, agora nós temos aqui o relógio e os ícones. Eu vou chegar nessa parte do relógio e dos ícones, vou mostrar para vocês. E o relógio a gente tem algumas coisas para fazer aqui. Eu vou mostrar alguns exercícios no relógio para vocês, tá ok? Bom, o relógio ele é diferente das outras mesas, tá? Ele é meia lua, então não é inteiro. E até porque foi me dito que não teria nem necessidade de ter relógio na mesa. Não queriam nem colocar relógio na mesa. Aí falaram assim, como vocês ainda são muito apegados às questões de medição, com pêndulo e tudo mais, nós vamos deixar o relógio para vocês trabalharem no relógio como um portal de ativação e de medição. Mas saibam que vocês não precisarão mais ficar usando pêndulo e relógio logo. Né? Na verdade, nem precisariam mais. Vocês usam porque querem ter uma referência. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou primeiro mostrar para vocês. Bom, o relógio ele contém frequências de luz que são ativadas automaticamente quando a gente começa a usar. Sempre que a gente vai trabalhar na mesa dâmica, nós vamos começar pelo relógio. Sempre nós vamos entrar pelo relógio, porque no relógio nós temos a selenita. Já vamos falar aqui. Então o relógio ele vai de 0 a 10 e nós podemos usar esse 0 a 10 como qualquer referência. Posso usar como um numeral de 0 a 10, como eu posso usar de 0 a 100 e usar como 0, 0, o 10, aí vai de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, opa, mais perto, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai até 100. Como eu posso usar de 0 a 1000, que é como eu uso para fazer as medições de porcentagem. É 0, depois eu vou usar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. E o pêndulo ele vai me dando pulsos e mostrando. E aqui embaixo o que são? São as dimensões negativas, para quem quiser saber. Essas são só 9. Existem um monte de dimensões positivas e negativas, mas essas são as principais que estão mais ligadas aqui à dualidade. O que mais que eu tenho aqui no relógio? Bom, vamos por partes. Aqui eu tenho o cristal rutilado, tá? Aqui eu tenho o cristal rutilado, que é a frequência 1. Significa o quê? A expansão da terceira para a quinta dimensão e ajuda a iluminar o corpo emocional. Depois, na frequência 3, eu tenho a cianita azul, que é a proteção de Micael. Micael é o arcanjo Miguel, tá? É a barreira contra o mal, transforma energias adversas em energias coerentes e acendidas. Depois, na frequência 7, eu tenho a opala de fogo, que vai ampliar os nossos dons, ajuda a dar clareza mental. Ela nos conecta com os nossos mentores, a opala de fogo, muito com os nossos mentores. E na frequência 9, nós temos a turquesa azul, traz o ânimo, ou seja, traz a alma, é muito trabalhada para pessoas com depressão, com insônia, com tristeza. Geralmente ela vai aparecer muito para essas pessoas, para esses casos. Ajuda, traz o ânimo para recomeçar, é um calmante e relaxante, clareza para os pensamentos, ajuda a começar a limpar aqueles pensamentos conflitantes. Bom, aqui eu tenho o quê? A selenita e a sua luz. Está aqui. No centro do relógio, nós temos essa pedra, que é a representação da selenita.
Ela contém frequências de luz laser e cristalina, limpa objetos, o mental saturado de pensamentos adversos. Se eu usar com o código 1557, atua nos padrões ocultos e crenças limitantes em relação à prosperidade financeira, mas também em todas as outras, os outros padrões, tá? Mas principalmente padrões limitantes em relação à prosperidade financeira. Aquelas pessoas que tem problema para ganhar dinheiro, porque cresceu dessa forma, foi tudo programado no mental inferior desta forma. Eu não posso ter dinheiro, dinheiro não cresce em árvore, né? Dinheiro que vem de rico é um dinheiro sujo, enfim, todas essas coisas assim, tá? Esses padrões que são adversos. Mas não é só para isso. A luz da selenita com código 1557 limpa muitos padrões ocultos que nós nem nem sabemos da onde vem. Então é toda essa parte aqui, é por onde nós entramos no relógio. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí aqui embaixo nós temos aqui, ó, nesse íconezinho, aqui. Tá? Nós temos os códigos, tá? 1331, vamos para cá. 1444, 5333, 919 e 1557. Esses são os principais códigos que nós vamos trabalhar, na mesa. A maior parte são eles que vão sair para a gente trabalhar no relógio. Deixa eu subir aqui que pulou aqui a parte do relógio. E aí tem o significado de cada um. O 1331 que atua a nível celular para corrigir registros de questões adversas no DNA. Podemos usar o 1331, gente, com a água da selenita, porque ele vai ajudar desintoxicando através do líquido do corpo. O líquido é um veículo. E quando a gente usa com o código 1331, ele tem um propósito para isso, outra hora eu conto para vocês, quando eu estiver usando, esse líquido que é o veículo foi trabalhado. Então ele vai atuar na desintoxicação do corpo físico, não é só do corpo de vitalidade ou do corpo emocional, é do corpo físico, alergias que alguém possa ter. Então 1331 com a água da selenita, junto com a água da selenita. Aí tem o 1444 que atua no desenvolvimento das capacidades espirituais e a elevação de consciência, ajuda a remover esses bloqueios, impurezas que interrompem o fluxo da energia. O 5333, quando ele sai, ele já ajuda a remover crenças que estão muito enraizadas, estão ali grudadas no chão, né, na terra. E essas crenças alimentam o que? Estados de maldade e violência, aquelas pessoas extremamente violentas. Nós usamos muito o 5333, inclusive para trabalhar coletividade. Tudo que é extra diversidade coletiva, o 5333 ajuda a iluminar a consciência e o coração, trazendo compreensão e amor para essas pessoas. O 919 também sai bastante, atua nos hábitos de julgamento, que está relacionado o quê? Ao ego, e leva à consciência os reais motivos que nos levam a praticar essas atitudes. É bem aquele ajuste, alma, ego, alma, aceitação. O 919 sai muito, também quando nós vamos atender várias pessoas, e sai pra gente muito também. 1557 atua no mental inferior, desprogramando padrões, que é o que a gente falou aqui da luz da selenita com 1557. Bom, hoje a gente vai ficar com a parte do relógio para a gente dar continuidade depois. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Uma programação. Então, nós vamos lá. Pessoal, eu vou pedir que vocês adquiram uma selenita normal. Deixa eu ver se eu tenho a outra aqui. Não, acho que a outra tá lá em casa. Pode ser uma selenita comum igual essa, só que essa daqui é laranja. Eu quero uma branca, que vocês adquiram uma selenita normal branca, que é mais fácil de encontrar desse jeito do que desse jeito. Mas se vocês encontrarem assim, uma selenita como essa,
perfeito, tá? Mas que vocês tenham uma selenita branca e uma selenita laranja. A selenita branca vai ficar com vocês o tempo inteiro para limpar tudo, para estar com vocês na consulta. Vocês podem ficar segurando elas durante a consulta, durante o atendimento com vocês, tá? Podem ficar com ela o tempo inteiro para limpar o objeto. A pessoa trouxe alguma coisa, põe no relógio aqui em cima da luz da selenita e põe o objeto da pessoa em cima dessa selenita. Pode deixar lá, o tempo que vocês estiverem conversando, deixa lá, ele vai limpar. A selenita azul, ela tem vários propósitos, vários atributos. O nosso da mesa é para quê? É para limpar o nosso pêndulo. Foi pedido isso, que nós usássemos a selenita laranja, não sei se eu falei errado aí, mas é laranja essa, para deixar o nosso pêndulo limpando depois de uma consulta de mesa dâmica. Tudo bem? Então, nem que ela fique só encostada, o pêndulo, mas que nem aqui o meu, ó, fica nessa caixinha. Então, nessa caixinha que eu tenho, tem um monte de coisa, tem as pedrinhas, tem outro pêndulo, tal. O que eu faço? Eu coloco essa selenita aqui. E esse pêndulo, quando eu vou guardar, eu ponho aqui e deixo em cima da selenita laranja. É isso que eu faço, tá bom? Então, vamos guardar aqui, de volta. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Não é conexão com a mesa, é só programação do pêndulo. Nós vamos agora fazer uma programação do pêndulo de vocês com esse relógio novo. Tá? Deixa eu colocar aqui mais pertinho. Com esse relógio novo. Bom, primeiro, sempre que a gente vai programar um pêndulo, a gente vai dar um impulso nele vertical no 5 e no menos 5. E vamos deixar ele ali pulsando. Vocês já fizeram, lembra lá na primeira aula, vocês já fizeram a sintonização do pêndulo de vocês, encontraram lá o ponto zero, lembra que vocês fizeram isso? Então, cada um tem um ponto zero, que é o ponto neutro, que é o ponto ideal de se trabalhar. Partindo daqui, vocês vão fazer isso, dar esse impulso. Deu esse impulso, agora vocês vão programar o pêndulo de vocês. Respostas positivas, sim, coerente acendido, impulsos. Vocês vão agora pulsar do 0 e vai no 1, no 2 e vão pulsando, no 3, no 4 e vão pulsando, vão forçando o pêndulo, tá? No 10. E percebam que quando ele vai como se fosse para o 11, o que vai acontecer com a outra parte do pêndulo? Uma ponta iria para o 11 e o outro está indo para que número? Para o 1. Olhem bem no pêndulo de vocês. Então, o 1 é a continuação do 10, que seria o 11. Então, ele deu a volta toda. Ele não precisa fazer isso, pulsar aqui embaixo, como se tivesse um reloginho aqui embaixo, redondo, e voltar para o 0 e para o 1. Não. Ele vai fazer e simplesmente ele vai fazer isso aqui, ele vai pulsar. Tum. Quando ele for pulsar aqui no 10, que ele vir como se fosse no 11, automaticamente a outra ponta dele vai para o número 1 aqui, ó. O 11 aqui, que não existe, que seria mais ou menos no menos 9, vai dar o 1 aqui. Ele vai fazer isso, ó. Significa que ele já deu a volta inteira no relógio, ele já está no 11, no 12, no 13 e está subindo de novo. Tá? Então, sentido horário em pulsos. Respostas positivas, sim, coerente acendido em pulsos. Então, vocês vão fazer isso. Pronto, para o pêndulo. Agora, respostas negativas, não, adverso. Em pulsos, sentido anti-horário, vamos vir no 10 e vamos pulsar 9, 8, 7,
6 e vamos vindo até chegar no 0. 1, 0. Depois do 0 ele vai para onde? A outra ponta dele? Para o 9. Então deixa ele dar a volta dele todinha. 8, 7, 5, né? Já tá lá no 3, 2, 1. Deu a volta inteira de novo para o pêndulo. Agora, respostas positivas, coerentes e acendidas, sim. Ativação e programação. Girando, vocês vão fazer isso. Vão rodar para a direita, sentido horário. Para o pêndulo. Respostas negativas, não, adverso, desprogramação, limpeza. Roda para a esquerda no sentido anti-horário. Podem rodar mesmo com força. Eu estou fazendo devagar aqui porque o meu já programou, mas podem fazer com força. Pronto, para o pêndulo. Outra coisa que nós vamos fazer limpezas. Não, desculpa, não é limpeza. Agora nós vamos ajustar a frequência vibratória, que é a calibragem. Anotem aí. Calibragem de frequência vibratória, da nossa frequência vibratória com a nossa frequência do coração. O pêndulo vai fazer isso aqui na horizontal, em cima dessa elipse amarela que está aqui no relógio. Aqui é uma nave. Ajustando, calibrando, fazendo a calibragem da frequência vibratória nossa com a frequência vibratória do nosso coração. Então, o pêndulo vai dar esta resposta. Vocês estão programando o que é para ele fazer, para ele conhecer através do mental de vocês os comandos da mesa, do relógio, por enquanto. Nós ainda vamos fazer dos outros. Para o pêndulo. Quando ele estiver fazendo, pessoal, ele vai parar sozinho. Aqui a gente está programando, então nós paramos o pêndulo. Ok, fez isso. Agora nós vamos falar da porcentagem. Respostas em porcentagem serão sempre em pulsos. Respostas em porcentagem serão sempre em pulsos. Por que porcentagem? Nós trabalhamos, para quem já conhece é fácil, quem não conhece não é fácil. Nós trabalhamos com probabilidades. Tudo na vida é probabilidade, nada é fixo. E para medir as probabilidades, as possibilidades, isso é o quântico, tudo que é quântico é possibilidades e probabilidades. Nós precisamos de porcentagens. Então, o relógio, quando nós formos perguntar quanto algo é coerente, acendido, cristalino, quanto algo está coerente, acendido e cristalino, a medição vai ser de 0 a 1000 ou mais, se o pêndulo quiser mostrar mais, de 0 a 1000, por exemplo, ele vai responder em pulsos, ok? Ele pode até rodar. Se ele rodar, nós vamos dar um outro comando. Qual é a nossa frequência? Não, aí vai ficar fácil. Qual é a frequência vibratória atual do nosso grupo que iniciou o curso online? Ele vai me mostrar em porcentagem de 0 a 1000 ou mais. 0 a 1000 é uma referência. Do grupo que começou o curso online, a frequência vibratória está em 510. Por que 510? Porque ele pulsou no 5 e no ladinho do 5. Então, para mim, ali é mais ou menos 510. E por que 500? Porque eu sempre pergunto,
frequência vibratória e porcentagem de 0 a 1000 ou mais, tá? Para que fique gravado. Frequência vibratória ou porcentagem de 0 a 1000. Porcentagem, quando nós estamos nos referindo em pesquisas do coerente, acendido e cristalino. Pode existir uma porcentagem, por exemplo, qual a probabilidade de 0 a 100% de tal situação dar certo? Eu não quero saber se é coerente, acendido e cristalino, só quero ter uma referência de 0 a 100, a probabilidade daquilo dar certo. Aí eu posso criar uma referência de 0 a 100, a probabilidade de mudar de trabalho é de 60%, porque foi no 6. Tá ótimo, perfeito. Tudo bem, eu entendi. Desse 60% de probabilidade, aí vem a outra pergunta. O quanto é coerente acendido? Aí ele vai começar a dar as respostas. Aí eu vou responder em porcentagem 0 a 1000. Ah, é coerente acendido? Ele está dando no 3, então é 300 coerente acendido. Quanto é adverso? Essas perguntas vão ter que existir sempre. Elas são perguntas chaves. Ah, é adverso 600, ou seja, é mais adverso do que coerente acendido, porque deu aqui no 6. E assim vai que nós vamos começar nossas pesquisas depois nas outras aulas. É só para vocês terem uma ideia de como funciona as perguntas no relógio. Então, frequência vibratória e porcentagem de coerente acendido, referência 0 a 1000. Uma referência simples para uma coisa ou outra, pode fazer de 0 a 100, não tem problema. Que mais? Limpezas e ajustes. Também quero limpar uma pedra, por exemplo. Eu ponho a pedra aqui e eu vou rodar. Primeiro eu vou limpar, rodando para a esquerda. Estou desprogramando, limpando, purificando este cristal, esta pedra, de todas as energias anteriores programadas. E aí vocês vão deixar o pêndulo, vocês vão rodar e vão deixar o pêndulo parar sozinho. Aí depois, para a direita, estou programando esse cristal para minha proteção pessoal, ativando para XXX situações, aí com os atributos do cristal, tá? Ok, isso é uma programação. Aqui, quando ele está fazendo isso, ele está passando pela luz da selenita, o objeto que vocês colocarem aqui. Então, também está desprogramando de padrões adversos que tinha nesse objeto. Pode ser uma pedra, pode ser um brinco, pode ser uma pulseira, um anel, pode ser qualquer coisa, pode ser um cabelo. Tudo bem? Então é assim, eu vou fazer uma porcentagem alta. Qual a frequência vibratória atual da... Eu vou colocar qualquer frequência aqui, tá? Vou perguntar qualquer coisa, eu vou falar qual a frequência vibratória atual do nosso espaço aqui, Atman Zen. A frequência vibratória atual do espaço Atman Zen. Ó, ele não vai dar o que eu queria, ele vai dar 890. Então eu vou jogar para frente só para vocês verem o que eu quero fazer. Vamos supor que ele continuou pulsando, foi para o 9, foi para o 10. E aí tá ali no 3 agora. Se ele vai de 100 em 100, significa que ele está 1300. Se ele vai de 100 em 100 e parou no 5, já deu uma volta inteira e parou no 5, tá 1500. O que eu falei para vocês que ele pode fazer? Às vezes a frequência está tão alta que ele pode rodar ao invés de pulsar. E se ele rodar ao invés de pulsar, vocês vão perguntar quantos dígitos tem essa frequência vibratória. Aí ele vai mostrar lá 4 dígitos, tá? Qual é o primeiro? O primeiro é 3, então eu já sei que é 3.000 e pouco a frequência que eu estou perguntando.
Não se preocupem com isso ainda, tá? Eu só estou mostrando porque às vezes o pêndulo ele não dá pulsos, ele insiste em rodar quando nós perguntamos porcentagens. Então, não tem como. Quer rodar? Tá. Estou perguntando em pulsos. Quer rodar? Quer rodar. Então, quantos dígitos tem a resposta que você quer me dar? 5 dígitos. Qual é o primeiro dígito? Ah, o primeiro é 4, o segundo é 5. Então tá bom, 45 mil. Gente, frequência vibratória, quem já vem dos outros cursos, sabe que vai além disso. E nós vamos ter algumas referências aqui. Por exemplo, o mínimo para estar em unidade com a fonte e com nossa chamatrina, com nosso Cristo cósmico, é ainda 250. Tá? Só que já está subindo para 500. Está aumentando isso. Com o passar do tempo, isso está aumentando. Se a gente começar a ficar, se manter só no 350, 400, que é a média da humanidade, tá? Acho que 300 e pouco, a gente não vai conseguir fazer essa unidade com o Cristo cósmico, com a nossa alma, com a nossa chamatrina. Não vamos. Então, a gente precisa aumentar a nossa frequência vibratória. Tá? Do nosso grupo já está ali nos 500, mas eu vou medir com vocês ao vivo depois qual é o mínimo, se permanece 250 ou se já subiu. Da última vez que eu medi estava subindo, ou seja, a necessidade hoje de estar em unidade com o Cristo cósmico e com a fonte não é mais 250, já está acima. A gente tem que aumentar a nossa frequência vibratória para que as coisas aconteçam. Então, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Talvez um pouco mais cansativo porque foi mais falado. Mas acostumem com isso. A gente precisa ler essa apostila, precisamos tirar essas dúvidas. E fico aguardando vocês me enviarem suas dúvidas. Hoje não tem nenhum exercício, a não ser trabalhar com o relógio. Quem já estiver com a mesa, começar a fazer os exercícios com o relógio. Se conectar com ele, se familiarizar com ele, perguntar sobre sua frequência vibratória. Então tá, eu vou deixar aqui um exercício. Pesquisem a frequência vibratória de vocês de 0 a 1000. Tudo bem? E aí vocês vão me falar na próxima semana quanto que deu, tá? E o resto vocês vão se familiarizando com o relógio, tá bom? Então, um super beijo para vocês, fiquem na luz e até a próxima aula que vai ser ao vivo. Até mais!